em Jesus, porque a palavra nos dá essa garantia que pela graça sois salvos, por intermédio da fé, não pelos nossos atos, não pelo pacote religioso, não por mérito, porque a salvação ela não é meritória. A salvação não é para quem tem uma aparência religiosa. O Evangelho de Jesus, ele está muito mais voltado para o interior do homem do que a aparência do homem. O interessante é que muitos, eu acredito que muitos, se perguntam: como eu posso ser salvo se eu não tenho uma aparência religiosa? Se eu não tenho uma igreja que eu frequente? Se eu não consigo carregar o pacote religioso que eles dão? Como eu posso ser salvo se eu não tenho capacidade para ser salvo, porque eu não tenho uma prática religiosa? Mas não é essa a salvação que Jesus proporciona ao homem. Não é pela aparência, não é por uma vida religiosa, mas é pela fé. É crer. É interessante que as grandes batalhas que Jesus travou com os religiosos era justamente isso. A luta que as pessoas tinham para tentar servir a Deus, seguir a Deus conforme os conceitos, preceitos humanos. E Jesus vem com o seu Evangelho abrindo a porta para todos aqueles que creem, indiscriminadamente, sem critério algum, simplesmente dizendo ao perdido que pela fé você pode ser salvo. Porque a igreja me abandonou e eles dizem: Deus me abandonou, Deus não fala comigo. Jesus não é refém de religião nenhuma, Jesus não é refém de denominação nenhuma e muito menos empregado de denominações. Jesus é livre, Jesus é aquele que tem o poder de salvar o homem. Basta crer. E o interessante é que um dia ele disse a alguns religiosos do passado: ó hipócritas, nos últimos dias ladrões e prostitutas herdarão o reino de Deus primeiro do que vós. Quando Jesus disse isso, ele não estava de maneira nenhuma induzindo ao erro ao pecado. Ele só estava dizendo que o fraco, o perdido, o pecador, a chance de ser salvo é pela fé. A chance de ser salvo é por sua incapacidade de ser salvo. Que na sua incapacidade de ser salvo, ele estaria se tornando criança. É como se você deixasse uma criança aqui no centro de São Paulo, ela ficaria indefesa. Ela não teria como retornar talvez para sua casa sem a ajuda de alguém adulto. A incapacidade de uma criança faz ela depender dos seus pais. A incapacidade do homem faz ele buscar capacidade em Jesus. Não é o sistema religioso que te garante vida eterna. O Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, ele é desprezado. Quem gostaria de ter um amigo bom demais? Quem gostaria de ter um amigo que perdoa pecadores? Quem gostaria de ter um amigo que abre mão de riquezas? Quem é que gostaria de ter Jesus como amigo? Se a preocupação de Jesus nunca foi fundar uma religião, mas se levar a todos que crescem em seu nome para a vida eterna. E isso não depende de religião, isso depende de fé. Creia de todo o teu coração. Não se sinta miserável. Todos nós somos miseráveis. Não se sinta muito fraco, porque não tem ninguém forte a não ser Cristo Jesus. Não se sinta incapaz, porque ninguém tem a capacidade de chegar ao céu a não ser por intermédio da fé em Cristo Jesus. Esse Jesus é o que queremos amar e servir o resto de nossas vidas. Nós não dependemos de uma religião para chegar ao céu, mas nós dependemos da fé para chegar ao céu.
Isso não depende do local, mas isso depende da fé. Creia. Hoje, você pode entrar no céu primeiro do que eu. Eu tenho um pacote religioso nas costas de mais de 20 anos. E você, por um simples ato de amor e fé a Cristo, você pode entrar no céu primeiro do que eu. Eu tenho até inveja de você. Que você, pela graça, você é salvo. Enquanto eu ainda tento me livrar do pacote religioso que um dia colocaram dentro de mim. Talvez é um testemunho triste, mas é verdade. Jesus um dia, ele entrava na casa de Marta e Maria, eram duas irmãs, tinha um irmão de nome Lázaro. É interessante que a Bíblia diz que Maria ouvia a palavra de Deus. Quem é Jesus? E a palavra de Deus era Jesus. Jesus não levava consigo debaixo do braço uma Bíblia, não. Ele é a palavra de Deus. Todos que ouviam e os que criam nele se deleitavam de alegria e prazer. Creia. Hoje nós estamos aqui, tem algumas Bíblias aqui que nós vamos distribuir algumas Bíblias. Não para você formar uma religião. Não para você ler a Bíblia e dizer hoje eu vou fundar uma igreja. Você não precisa disso. Mas leia a Bíblia para conhecer o autor da nossa salvação, aquele que te leva ao céu. Creia tão somente nisso. Se você não tem uma Bíblia e quiser uma Bíblia de graça, temos uma Bíblia aqui para te dar. E é interessante, Paulo. O normal no sistema religioso é dar dinheiro no sistema religioso, né? Mas nós temos que aprender a fazer diferente. Não é pedir nada para ninguém. Não é dinheiro. Nós não precisamos de lhe pedir nada. Nós só temos que te oferecer aquilo que de graça recebemos. É a fé em Cristo Jesus. A minha fé, ela é suficiente para me levar ao céu. E creio tão somente que a tua fé em Cristo é capaz de te salvar. Você pode até dizer, mas a minha fé é pequena. Eu não tenho uma vida religiosa, a minha fé é muito pequena. Mas a Bíblia nos ensina, amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Mas se as tuas forças for pequenas, é com essa pequena força que Jesus te quer. É com essa pequena força que você sente que tem. É com essa. Ele jamais vai comparar você com alguém. E jamais vai cobrar de você que você ame a Ele como outro qualquer religioso. Deus não faria isso. Ele sabe que o que você pode, o amor, o sentimento que você tem por Deus, às vezes é pequeno. E Deus diz assim, eu quero você assim mesmo, é desse jeito. É nessa tua pequenez, é essa fé pequenininha, não importa. Graças a Deus, Jesus conhece cada coração. E não faz acepção de pessoa. E não dá mérito pelos nossos esforços. Ainda que eu amasse Jesus pouquinho, eu teria certeza de vida eterna, porque o amor dele por mim é grande. Então não é o meu amor por ele que me levará ao céu, mas é o amor dele que me salvará. É a graça dele, é o favor dele que me levará ao céu. Então eu digo, Senhor, só me resta eu me contentar, só me resta eu me alegrar e dizer, graças a Deus eu não tenho capacidade de ser salvo, mas a tua graça me alcançou. Essa é a palavra que temos. Não é um prazer trazer para aqueles que têm interesse de se sentir seguro, não por estar em religião ou ter uma religião, mas por se sentir seguro, por crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Essa é a palavra, é essa a palavra que transmitimos. Eu não estou te cobrando nada, nós não estamos te cobrando nada para ouvir isso. Porque assim Deus, da maneira igual de Deus, de graça também. Então, receba de graça a fé de Cristo Jesus. Não te custa nada. Deixe de dar dinheiro. Deixe de pagar pela salvação. Deixe de pagar pelos esforços físicos. Deixe. Você não vai adquirir de Deus mérito algum. Porque a salvação
ainda vivo e agindo na vida das pessoas. Por isso que nós estamos aqui. E o objetivo nessa tarde é dizer quem é Jesus. Porque muitos hoje, você passa em frente de muitos lugares, está até escrito lá que é de Jesus, mas não se ensina quem é Jesus. E Jesus disse na sua palavra: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. E o que nós vemos hoje é que o Jesus que está sendo pregado não é um Jesus manso e humilde. É um Jesus que precisa ser conquistado. E conquistado com coisas materiais. Eu quero dizer uma coisa para você. O que Jesus veio trazer para nós não se conquista com coisas materiais. O que Jesus veio trazer e o que Jesus veio fazer no mundo não se conquista com as coisas desse mundo. Ao contrário, o que Jesus veio trazer ao mundo, nenhum dinheiro pode comprar. Jesus veio trazer a salvação para todos aqueles que estavam perdidos. E quem é que estava perdido? Toda a humanidade. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para que o mundo não mais sofresse, mas ao contrário, tivesse vida eterna. E o objetivo de estarmos aqui nessa tarde é dizer quem é Jesus. Porque para muitos, Jesus é simplesmente mais um homem. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo por conta, os muçulmanos enfurecidos porque alguém zombou do profeta, ou seja, daquele que os muçulmanos têm como profeta de Deus. E nós vemos que hoje em muitos lugares, muitos falam de Jesus, muitos falam de Deus, mas não falam realmente quem Ele é. E é interessante a gente observar que Jesus hoje só tem sentido se vier atrás de alguma coisa monetária, ou seja, alguma coisa que você tenha que dar. E é interessante nós observarmos que a Bíblia não fala isso. Jesus veio dar aos homens, Jesus veio dar ao mundo aquilo que o mundo não pode dar. E a Bíblia diz que Jesus dá aquilo que nós não podemos encontrar no mundo. Nós estamos vivendo dias de campanha política. Muitos estão confiando em muitos candidatos aí para que a cidade melhore. São meramente homens que dependem de Deus. Jesus disse que a paz que Ele dá, o mundo não pode dar. Como que eu adquiro fé? Ouvindo a palavra de Deus. É dessa forma que eu aprendo de Deus. Eu não aprendo de Deus trocando, barganhando. Essa mensagem que está sendo pregada por aí, que para você receber algo de Deus, você precisa dar o seu dinheiro para ganhar. Eu desafio qualquer líder evangélico aí, ou qualquer outra pessoa, que diga que o centro da palavra de Deus é prosperidade. Ao contrário, esta palavra se fundamenta no amor ao próximo. Quando nós dizemos, nós temos um evangelho puro e simples, nós queremos dizer que o evangelho puro e simples de Jesus não está fundamentado nas coisas materiais e nem nas coisas que são perecíveis nesse mundo, mas ao contrário, o ensinamento de Jesus se fundamenta no ser humano. Por isso que nós dizemos que o show tem que parar. O show que nós queremos proclamar que tem que parar é esse show em vão que simplesmente coloca as pessoas como objetos. E Deus não quer pessoas objetos. Deus quer seres humanos que venham realmente reconhecer que Ele é Deus e Ele é Criador. E nós observamos que hoje, para muitos, a igreja é simplesmente um local, como se fosse um local de barganha, de troca. Por isso nós dizemos que nós devemos voltar ao Evangelho puro e simples de Jesus. O Evangelho puro e simples de Jesus diz que Jesus veio ao mundo, se dar ao mundo. Ele deu a vida dele pelos seres humanos. Jesus diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não rouba as ovelhas. O bom pastor não pega o dinheiro das ovelhas para comprar boi, para comprar fazenda. Ao contrário, o bom pastor
afirma lá em João 10, versículo 10, que o ladrão, ele declara, o ladrão, o mercenário, vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz que ele é o contrário. Enquanto o ladrão vem para matar, Jesus diz, eu venho para dar vida, e vida em abundância. Nós estamos aqui hoje dizendo quem é Jesus, porque em muitos lugares até está escrito na frente, Jesus Cristo é o Senhor. Mas você entra naquele lugar e você não vê ninguém cortando a Bíblia, não se ensina a Bíblia. Como falar de Jesus sem ensinar a Bíblia? Jesus é revelado através da Bíblia. Jesus é revelado através da sua palavra. Como pode um pastor dizer que prega Jesus e não corta a Bíblia? Não se lê a Bíblia? Como uma igreja, se você entrar numa igreja e não se ler a Bíblia, fuja desse lugar. A Bíblia deve ser cortada por aqueles que querem falar de Jesus. Como pode um pastor dizer que prega a Bíblia e é preso por causa de dinheiro? Fuja desses homens. Siga Jesus. Porque a Bíblia, ele diz lá, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Nós proclamamos aqui nessa tarde que devemos voltar ao Evangelho puro e simples, porque o Evangelho puro e simples de Jesus, ele não se fundamenta em homens, não se fundamenta em coisas desse mundo, mas ao contrário, o Evangelho de Jesus se fundamenta nos seres humanos. A palavra que vem através da vida de Jesus é vida eterna, é salvação, não são coisas materiais. Não é possível nós temos hoje uma igreja que se fundamenta puramente nas coisas desse mundo, nas coisas materiais. As coisas de Jesus não se fundamentam nos tesouros dessa terra. A Bíblia diz, não ajuntai para vós tesouros nesta terra, porque o ladrão há de roubar, a ferrugem há de comer, mas juntar para vós tesouros no céu, porque o ladrão não há de roubar. E hoje nós vemos que tudo que é feito, tudo que se fala, aqui estou dizendo que muitas pessoas não param aqui para ouvir o Evangelho, porque tem medo de serem saqueados aqui, de serem roubados, porque muitas das promessas que são feitas são promessas em vão e só saciam aqueles que estão pregando em seu próprio proveito. Mas o Evangelho puro e simples de Jesus se fundamenta no ser humano, e ele tem uma vida em abundância, diz a palavra de Deus. Por isso, quando dizemos que o Evangelho puro e simples de Jesus, o Evangelho puro e simples de Jesus se fundamenta nas pessoas. Jesus curava, Jesus andou sobre essa terra, se compadeceu do cego, se compadeceu do moribundo, se compadeceu daqueles que estavam sofrendo. E hoje nós vemos que quando se fala de sistema religioso, o sistema religioso não compadece das pessoas. O sistema religioso só sabe tirar, não sabe acrescentar. E eu preciso dizer que quando dizemos quem é Jesus, você dizer que Jesus é aquele que se interessa pelos seres humanos. Há um ditado que diz assim, que não se dá valor a um desgraçado enquanto não se prova da mesma desgraça. Sabe por que Jesus se importa com a gente? Porque ele provou das mesmas desgraças. Sabe por que Jesus se interessa por nós? Porque ele sabe o que é viver nesse mundo. Diz a Bíblia que o verbo estava com Deus, mas o verbo habitou no meio de nós. Ele esteve conosco. Por isso que ele se importa conosco. Por isso que ele sabe o sofrimento que é estar aqui. Por isso, quando nós dizemos voltemos ao Evangelho puro e simples, o Evangelho puro e simples de Jesus é o Evangelho que reconhece as nossas verdadeiras necessidades. Esse Evangelho que faz com que você barganhe com Deus, esse não é o Evangelho de Jesus. Porque eu pergunto a vocês, diz a Bíblia, pode um homem acrescentar um segundo sequer na sua vida? Alguém aqui poderia dar o preço de quanto vale uma vida? Alguém pode dizer aqui quanto vale uma vida? Jesus sabe, porque ele deu a sua própria vida por nós. Por isso que a Bíblia diz, pode o homem acrescentar um segundo sequer na sua vida? Não pode. E outra, nós sabemos qual será o dia de que nós partiremos dessa vida? Ninguém aqui sabe. Ninguém pode dizer o dia que irá partir. Mas digo a vocês nessa tarde,
é preciso estar pronto. E para estar pronto, é preciso aprender quem é Jesus. E Jesus não é como muitos estão pregando por aí. Jesus não é esse que você tem que comprá-lo. Não, Jesus diz, de graça recebei, de graça dai. Nós temos que acabar com esse evangelho de barganha, desse evangelho que você entra e você tem que pagar. Se você quiser uma Bíblia aqui, nós temos uma Bíblia para você de graça, porque Jesus dá de graça. E o próprio Jesus diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e vocês encontrarão paz e descanso para as vossas almas. Nós temos que saber quem é Jesus. É interessante nós observarmos que muito se fala de Deus, mas pouco se ensina as verdades de quem é Deus. Muitas pessoas até dizem, eu creio em Deus, mas se eu perguntar quem é Deus, poucos sabem dizer. É preciso dizer que Deus, primeiramente, é soberano. Diz a Bíblia que Deus tem todo o poder, Ele ainda é o Criador do mundo. É preciso dizer que Deus é fiel, Ele é o único fiel, é aquele que sempre está pronto a estender as suas mãos para nos abençoar. Diz o salmista, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. E muitos precisam saber quem é esse Deus. E quero dizer a vocês nessa tarde, o Deus que a Bíblia ensina, o Deus que a Bíblia mostra para nós, e é muito diferente do Deus que muitos estão pregando por aí. Esse Deus que só se fundamenta no princípio de que você tem que ter o dinheiro para dar, para trocar com Ele. Esse não é o Deus que Jesus veio pregar. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. E o discípulo disse, Senhor, nós somos o Pai. E ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus o Pai, senão com Jesus. Não há outro meio. Por isso, quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Jesus é o libertador. Jesus é aquele que veio ao mundo para entregar ao homem o amor de Deus. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Porque Deus ama o mundo. E Ele ama de uma forma que nós não podemos barganhar. Eu pergunto, quem pode comprar a Deus? Meus queridos, nós estamos vendo que um grande apelo nesse mundo é de justiça. Nós estamos vendo esse mensalão aí, essa vergonha chamada mensalão. Ninguém será preso e ninguém será punido. Sabe por quê? A justiça dos homens é comprada com dinheiro, mas a justiça de Deus não se compra com dinheiro. Muitos dos que estão aí achando que com o dinheiro dele ele vai comprar a Deus. Deus não se compra com dinheiro, porque a justiça dele é a verdadeira justiça. E muitos serão aqueles que um dia chegarão diante de Deus, e lá diante de Deus não poderão comprar os favores de Deus. Por isso, muitos são os que vão pagar caro. A Bíblia diz, ai daquele que brinca com as coisas de Deus, ai daquele que faz as coisas de Deus de forma relaxada, ai daqueles que roubam em nome de Deus, ai daqueles que roubam em nome de Deus. É preciso dizer que Jesus veio ao mundo trazer vida, e Jesus e as coisas de Deus não se compram com os valores desta terra. Por isso dizemos aqui, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo salvar todos aqueles que estão. E eu preciso dizer uma coisa, a Bíblia afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se não for nessa terra, será após a morte. Mas todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E ele diz: aprendei de mim. Não é possível falarmos de religião como um país como esse que se diz cristão e as pessoas não sabem quem é Deus. Até diz: eu creio em Deus, mas não sabem quem é Deus. Se eu perguntar para muitos, me falem um pouco da Bíblia, poucos sabem da Bíblia. A Bíblia ensina que nós devemos ler a Bíblia de dia e de noite e procurar fazer tudo quanto está escrito nela. Está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8. Pega esse livro, leia ele de dia e de noite e procure praticar tudo quanto está escrito nele. Aí diz a Bíblia: aí sim será próspero o seu caminho. Prosperidade, aonde você barganha, aonde você dá 10 para receber 100, não é bíblico. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou que você deve ir para comprar, porque não se compra a Deus. As coisas de Deus não são compradas, as coisas de Deus não são trocadas. Jesus disse que veio dar vida e vida em abundância, e ele veio dar de graça. O custo de sermos abençoados por Deus é o sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, quando você adentrar um lugar e alguém vir com esse papo de que você tem que dar para receber, diz: não, Jesus já deu lá na cruz a vida dele pela minha. Nós precisamos entender que o que nós devemos fazer nessa terra é amar ao próximo. É amar ao próximo. Se nós olharmos aqui ao nosso redor, quantas pessoas que necessitam do amor de Deus, quantas pessoas necessitam de Deus, quantas pessoas não têm nada. A miséria, para vocês terem uma ideia, no Brasil são 12 milhões de miseráveis. Não pense que é só na África, não pense que é nos confins do mundo que existem miseráveis. No nosso país existem miseráveis, pessoas que não têm o que comer e beber. E se quisermos falar de Deus, nós temos que lembrar para esses miseráveis, porque a fé em Cristo se fundamenta no amor ao próximo e não nas coisas materiais desse mundo. Não é possível que vivemos num país que se diz cristão e temos a corrupção que temos. Não é possível dizermos esse país que se diz cristão com tantas igrejas e um país onde tem miseráveis, onde a corrupção mata pessoas. Só no estado de São Paulo aproximamos para quase 500 mil de pessoas dentro de presídios. Presídios que parecem masmorras, pessoas vivendo da pior forma possível, pessoas que não têm o que comer, enquanto a igreja está sendo construída com pedra de mármore, enquanto líderes religiosos têm fazendas. Eu pergunto a vocês, como que um pastor diz que prega a Cristo e coleciona cavalo de raça? Eu pergunto, como pode uma coisa dessa? Jesus ensinou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo como a nós mesmos é sentir as dores do próximo como se fossem nós mesmos. Como pode um pastor dizer que prega a Cristo e coleciona cavalo? Esse camarada precisa aprender quem é Jesus. Ele não sabe nada de Jesus. Ele tem que aprender quem é Jesus. Porque quem ama Jesus, quem sabe quem é Jesus, dá a vida pelo próximo. Quem sabe quem é Jesus, vive pelo próximo. E vou dizer uma coisa para você: não confie em sistema político, nem confie em políticos, confie em Deus. Mas para aprender e saber quem é Deus, você tem que saber quem é Jesus. Porque Jesus falou: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. E em outra parte, Jesus diz que Ele é a porta. Ele é a porta.
É preciso saber quem é Jesus. E para saber quem é Jesus, é preciso aprender de Jesus. Como eu aprendo de Jesus? Eu aprendo de Jesus aprendendo pela sua palavra. É por isso que nós estamos aqui. Se alguém não tem uma Bíblia, nós vamos te dar uma Bíblia, para que você aprenda quem é Jesus. Aprenda quem é Jesus. E ele diz: eu sou manso e humilde, e em mim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Não barganhe com Deus. Não caia nessa história de alguns picaretas que estão por aí trocando o dinheiro da igreja por gado, fazenda e riquezas próprias. É preciso dizer isso, que as coisas de Deus não se fundamentam nas coisas desse mundo. Não ajuntai para vós tesouros nesta terra, mas ajuntai tesouros para vós no céu, aonde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode comer. Jesus afirmou que há ladrões, que há mercenários, e o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso, nessa tarde, nós perguntamos: quem é Jesus? É preciso saber quem é Jesus. Uma vez, Jesus perguntou para os discípulos: quem é Jesus? O que falam de mim por aí? Aí os discípulos disseram: uns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é o João Batista, outros dizem que você é o Jeremias. E Jesus perguntou depois para os discípulos: e vocês? O que vocês acham de mim? Quem eu sou para vocês? E eu pergunto para vocês: quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? E é preciso entender que há dois tipos de Jesus. Há o Jesus das multidões. Sabe quem é o Jesus das multidões? Para muitos, o Jesus das multidões é aquele Jesus que a pessoa só procura na hora da necessidade. O Jesus das multidões é aquele Jesus que a pessoa só vai atrás quando precisa de alguma coisa. O Jesus das multidões é esse que muitos estão pregando por aí, que cura, faz um monte de coisas, mas existe um Jesus dos apóstolos, existe um Jesus dos discípulos. Jesus perguntou para os discípulos: quem eu sou para vocês? E o apóstolo Pedro respondeu: Senhor, o Senhor é aquele que tem a salvação, o Senhor é aquele quem pode nos salvar. E Jesus disse para Pedro: foi o Espírito Santo que revelou isso para vocês. A pergunta: quem é Jesus? Para muitos soa como uma coisa estranha. Se eu estivesse aqui dizendo que eu sou um milagreiro, se eu estivesse dizendo aqui que eu vou orar para que você receba um carro zero, muitos talvez entendessem. Mas a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus não fala isso. A Bíblia não afirma que eu devo orar para carro zero. E se fosse assim, não havia sentido para esse mundo. Se Deus se fundamentasse só nas coisas materiais, Jesus se fundamenta nas essências da vida. Jesus está fundamentado naquilo que é essencial, naquilo que é verdadeiro, e não nas coisas fúteis desse mundo. As maiores riquezas desse mundo não são lícitas, ou seja, não são de coisas honestas. Você sabia disso? As grandes fortunas desse mundo, primeiro, vem do tráfico de droga. Segundo, a segunda grande fortuna do mundo vem do tráfico e dos contrabando. Depois, as grandes fortunas do dinheiro desse mundo vem da corrupção. Aí mesmo, meu. E é preciso dizer que nesse país é preciso combater a corrupção. Como se combate a corrupção? Ensinando o povo aquilo que os políticos não querem pensar. Há muitos políticos que não querem que as pessoas saibam a verdade desse Brasil. Há uma coisa terrível nesse país. Nós somos colonizados com uma coisa terrível.
Há um ditado por aí que diz que religião e política não se discute. Ao contrário, se nós todos discutíssemos política, o Brasil não seria como é hoje. Impediram o povo brasileiro de aprender o que é política, o que é religião, porque política e religião nesse país dominam o povo. Por muitos anos, a religião mandou nesse país porque ela se fundamentava na política. Por isso que dizem que religião e política não se discute. Sabe por que não se discute? Para que as pessoas não saibam a verdade. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando se fala de Jesus, não se fala em mentira. Porque diz a Bíblia que o pai da mentira é o capeta. E diz a Bíblia mais ainda, que aquele que pratica a mentira segue ao diabo. É preciso dizer isso. Por isso, quando perguntamos quem é Jesus, Jesus é aquele que veio trazer a vida e a vida em abundância. E vou dizer uma coisa para você: toda vez que você entrar numa igreja, ou seja, onde alguém estiver pregando, não se falar de Jesus, foge desse lugar. Não há sentido de falar de Deus sem falar de Jesus. Porque diz a Bíblia que para chegarmos a Deus é preciso aprender de Jesus. Por isso, se há alguém aqui que não tem uma Bíblia, nós queremos doar uma Bíblia para você. E é de graça. Você não vai ter que dar 10 para receber 100 aqui, não. Ao contrário, aqui você vai receber a palavra de Deus como Ele mandou. Ele disse: de graça recebei, de graça dai. Dá uma Bíblia para ele, Paulo. O senhor tem uma Bíblia também? Paulo, dá uma Bíblia para essa senhora, por favor. Paulo. Paulo já deu. Ali, Você não tem uma Bíblia também, meu irmão? Amém. E essa Bíblia que nós estamos doando, sabe para que é? Para que você leia e você aprenda quem é Deus. Aqui é o contrário. Nós queremos que você leia a Bíblia para você aprender quem é Jesus. E quando alguém for falar de Jesus para você, você diga: não, espera aí, meu amigo, espera aí. Vamos ver o que está escrito aqui. Aonde está escrito isso que você falou aí? Aonde? Aonde está escrito? E quando o camarada falar onde está escrito, você abre a sua Bíblia e leia lá. Não caia no conto do vigário, de muitos pregadores de televisão aí, que fica pregando, dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Leia na Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus quer que nós venhamos conhecê-lo. Diz a Bíblia que Deus tem prazer em que o homem e a mulher se acheguem a Ele e venham conhecê-lo. E a Bíblia fala que todos aqueles que se achegam a Deus, de maneira alguma Ele vos lançará fora. Por isso, diz Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há muitos aí procurando descanso, procurando paz em muitos lugares, mas a paz que Cristo dá, diz a Bíblia, nenhum outro lugar pode dar. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Por isso, você que nessa tarde me ouve, eu digo a você: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, que veio salvar todos aqueles que estavam perdidos. Eu não vou dizer para você se você quer entregar sua vida para Jesus. Mas primeiro, antes de você entregar sua vida para Jesus, eu quero que você aprenda quem é Jesus. Antes de você dizer: eu creio em Deus, aprenda quem é Deus. Como se aprende quem é Deus? Lendo a palavra dele. Diz esse livro aqui que essa palavra é luz e caminho. É luz e caminho. Por isso, aprendei de Deus. E diz essa palavra aqui que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não se adquire fé sem ouvir a palavra de Deus. Não se aprende de Deus sem ler a palavra de Deus. Sabe como nós vamos nos defender dos falsos mestres, dos falsos pastores, das falsas igrejas, das falsas religiões que falam de Deus? Aprendendo de Deus.
Diz a palavra aqui, cuide para que ninguém vos engane. Cuide para que ninguém vos engane. Por isso, aprendei de Deus. Aprendei de Deus pela sua palavra. Aprendei de Deus pela sua palavra. Por isso que estamos aqui nessa tarde pregando. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém é de Jesus, se alguém realmente tem fé em Deus, não anda segundo os valores desse mundo, não anda segundo os desejos desse mundo, diz a Bíblia. Sabe por que muitos pastores não podem pregar isso? Porque não tem caráter para pregar isso. Sabe por que muitos não pregam as verdades da Bíblia? Porque não conseguem mais pregar as verdades da Bíblia. Porque o seu caráter diante de Deus está totalmente corrompido. Nós estamos aqui nessa tarde para dizer: quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu pergunto, joga essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Você vai dizer como os discípulos disseram? Tu era o Elias, o mestre? Ou você vai responder como Pedro? O Senhor é aquele que tem a salvação. O Senhor é o Filho de Deus que veio trazer salvação. Responda isso para você mesmo, no seu coração. Responda quem é Jesus para você. Não faça como muitos estão fazendo da igreja, como se fosse um supermercado, que você entra e vai pegando. Não. Primeiro, aprenda quem é Jesus. Alguém quer uma Bíblia? Pode receber. Eu gostaria de fazer uma coisa. Você se aproxime mais, para que eu possa fazer uma oração por você. Por favor, pode chegar mais perto. Neta! Vixe, agora chegou a hora, hein? Não. Deus pagão que aceita sacrifício humano. Sacrifício humano é feito lá na Idade Média, quando se fazia sacrifício para outros deuses. Para Deus, Deus não aceita sacrifícios humanos. O sacrifício já foi feito por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Hoje você só precisa crer. Crer que Ele existe e que Ele é abençoador daquele que se aproxima dele. Se você, fica esperto aí com a sua carteira e com a sua bolsa, mas se você puder fechar os seus olhos, se você também não puder fechar, não importa. O importante é que você tenha o seu coração diante de Deus, porque a Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio de vós. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Isso aqui agora é uma igreja. Igreja não é aquela instituição que você está aberta lá. Não. Igreja é onde são aqueles que reconhecem quem é Jesus. Essa coisa que foi criada aí, de a igreja isso, a igreja aquilo, igreja é onde estão aqueles que reconhecem quem é Jesus. Igreja é onde estão aqueles que servem a Jesus. Uma vez perguntaram: Senhor, aonde é certo te adorar? Aonde que é certo estar? E Jesus disse: não importa se você esteja em Jerusalém, se você esteja em São Paulo, se você esteja no Mato Grosso, o importante é que vocês estejam diante de Deus, em espírito e em verdade. Por isso, Deus está aqui, e Ele pode abençoar a sua vida nessa tarde. E o importante para isso é que você creia que Ele está e que Ele é o teu Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, porque a sua palavra diz que onde houver 2 ou 3, ó Pai, em teu nome, o Senhor está no meio de nós. Sua palavra diz: a Deus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, esses e essas, ó Deus, que pararam aqui para ouvir a sua palavra, eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus. Abençoe essas pessoas que estão aqui diante de nós. Nós pregamos, ó Deus, o teu evangelho puro e simples. O teu evangelho que não é fundamentado, ó Deus, nas coisas desse mundo. Nós pregamos o evangelho, ó Deus, que não é comprado com dinheiro, não é comprado, ó Deus, com favores, não é comprado, ó Deus, com as coisas desse mundo. Mas nós pregamos o evangelho, Deus, que o teu Filho Jesus veio
trazer para nós. O Evangelho que é comprado com o sacrifício da cruz. O Senhor conhece cada necessidade aqui, ó Deus. O Senhor conhece cada vida que está aqui no nosso meio. Venha de encontro a essas pessoas. Nos abençoe, meu Deus. Em nome de Jesus. Sua palavra diz, ó Deus, que a oração de um justo muito pode, ó Deus, em seus efeitos. Por isso, nós oramos por essa pessoa. Porque o Senhor assim diz na sua palavra, Deus, que os sinais seguirão os que creem. Por isso, em nome de Jesus, abençoa todos quantos aqui passam. Abençoa, Deus, esse lugar. Abençoa as pessoas, ó Deus, que aqui estão. Porque o seu Evangelho, Deus, se fundamenta no ser humano. O seu Evangelho, Deus, se fundamenta em pessoas. O seu Evangelho não se fundamenta, Deus, em pedras. O seu Evangelho se fundamenta em vidas, ó Deus. Por isso que o Senhor veio trazer vida e vida em abundância. Abençoa as pessoas que aqui estão, Deus. Eu peço que o teu Espírito Santo entre nessas vidas e acrescente essa palavra, Deus, que é pregada. E como diz a sua palavra, Deus, que a paz que o mundo não pode dar, a paz que ninguém pode comprar, que o Senhor possa dar a essas vidas, Deus. Pessoas que estão atribuladas, pessoas que não conseguem dormir, pessoas, Deus, preocupadas, pessoas, Deus, angustiadas, Deus, com todas as tristezas, com todas as coisas desse mundo. Eu peço que o Senhor venha nesse momento abençoar essas vidas. E digo mais, Senhor, que o Senhor venha realmente visitar essas pessoas através do teu Espírito Santo. E que a verdade, Deus, o teu Evangelho seja, Deus, acrescentada nesses corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a sua honra e glória, Deus. É por isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Digam todos. Amém. Amém. Assim seja. E eu digo novamente, eu chamo qualquer líder religioso aí, qualquer líder de igreja, para me mostrar dentro da Bíblia, aonde diz que a Bíblia se fundamenta em prosperidade e riqueza. Eu desafio, venha me mostrar. Porque eles querem o poder. Sabe por que eles querem o poder? Porque o poder traz o dinheiro. Você viu agora aí, há um candidato aí se ligando com a igreja. Sabe por que está se ligando com a igreja? Porque a igreja quer o poder. Porque quem tem o poder tem o dinheiro. Mas não pense que o dinheiro é para saciar a fome e as necessidades do povo. Não, o dinheiro é para saciar os seus próprios desejos. É para viajar, é para comprar carro importado. Enquanto isso, muitos irmãos estão morrendo de fome num país que se diz 99% crê em Deus. Se nós realmente cremos em Deus, nós temos que olhar para aqueles que sofrem. Não é possível. Esse monte de igrejas que nós temos aí, e o país continua como está. Alguma coisa precisa ser feita. Sabe o que precisa ser feito? Muitos líderes religiosos têm que fazer como os apóstolos faziam. Diz aqui a Bíblia no capítulo 2 de Atos, que o povo lá da igreja de Atos vendiam tudo que tinham e repartiam entre si, depositavam no pé dos apóstolos. E diz a Bíblia lá, Atos 2, capítulo 44, 45, e não havia necessidade no meio deles. Sabe o que está acontecendo hoje? O pastor mora lá em Alphaville e o povo mora na favela. Obrigado, boa sorte para vocês, tudo de bom. O pastor tem fazenda no Mato Grosso com 80, 100 mil cabeças de gado e o povo mora na favela. Isso não é evangelho. Isso precisa ser dito. Talvez muitos vão dizer, você está pondo a sua vida em risco de dizer isso. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Se esse país é realmente cristão, nós temos que dividir o que temos. Temos que amar o próximo. E a Bíblia diz que a justiça de Deus vai começar por aqueles que se dizem líderes. Está escrito aqui em Apocalipse 22, 18 e 19, que aquele que tirar, está escrito aqui, ó, Apocalipse 22, 18, 19 e 20, aquele que tirar ou colocar alguma palavra no que está escrito dentro desse livro, vai arcar diante da justiça de Deus. E esses camaradas mentindo em nome de Deus vão arcar diante da justiça de Deus. Está escrito aqui, ó. Isso eles não falam.
Mas é preciso dizer que um líder religioso não é conhecido, não deve ser conhecido pela sua riqueza. Um pastor não deve ser conhecido pelo terno que tem, pelo carrão importado que ele tem. Um pastor, um líder religioso, deve ser conhecido pelo amor ao próximo, pelos atos de misericórdia. Um servo de Deus tem que ser exemplo, exemplo de bondade, diz a Bíblia, exemplo de mansidão, exemplo de serviço diante do próximo, não pelo que ele tem. Hoje muitos pensam que ser abençoados por Deus é ter um carro importado no momento. Isso é uma mentira. Os valores de Deus não se fundamentam nos valores dessa terra. Quem diz isso, você pode ir em qualquer canto desse país capitalista, que vão ensinar para você que você tem que ter. Dependendo da forma como você estiver vestido, você será tratado em muitos lugares. Dependendo da forma como você estiver cheirando, você será tratado. Dependendo da casa que você mora, você será tratado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: diante de Deus isso não quer dizer nada. A Bíblia chama isso de trapo de imundícia. Isso não quer dizer nada. Para Deus, o que importa é a nossa essência. Há muitos homens e mulheres que, quando se colocarem diante de Deus, não vão ter nada para oferecer para Deus. Sabe por quê? Porque viveram nesse mundo fundamentado nas coisas materiais. Para muitos, o que importa é o relógio, a marca, o perfume, o sapato. Eu poderia estar aqui pelado. Diz a Bíblia lá, um homem chamado Jó, ele disse: pelado, nu, eu vim para esse mundo. E pelado, sem nada, eu vou sair dele. Os faraós lá construíam a pirâmide e enchia de ouro. Tudo que colocava lá, porque ele acreditava que lá na outra vida ele também ia ser rico. Sabe para que serviu o ouro do faraó? Para encher o bolso do povo 2.000 anos depois. Tem muita gente que está fazendo como o faraó, enchendo a casa dele de coisas. É TV de 50 polegadas, é carrão, mas quando você vê os valores do camarada, ele é vazio. A Bíblia chama esses camaradas de túmulo caiado. Sabe o que é um túmulo caiado? Quando você levanta a tampa de um túmulo, o que sai lá de dentro? O cheiro todo. Há muitos homens que, se abrir ele, não tem nada dentro dele. Nada. Está vazio. E olha, quando estiver vazio, está podre. Sabe por quê? Porque se fundamenta nos valores desse mundo. Vocês sabem por que uma vida não está valendo nada? Se mata por nada. Sabe por quê? Você vê falar, matou 9, matou 10, matou 20, pai matou filho, filho matou mãe, filho bate na mãe para mandar a mãe para UTI. Isso é a degradação humana. Nós estamos chegando, não é nem mais no fundo do poço, nós já estamos para baixo do poço. E a Bíblia diz isso. No livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. Sabe isso? Nos últimos dias, os homens serão maus, mais amantes de si próprios do que de Deus. Os homens serão divisores, ou seja, aqueles que só causam divisões. E isso acontece porque a maldade cresce no coração do homem. E sabe por que a maldade cresce? Porque as pessoas não sabem quem é Jesus. As pessoas não querem saber quem é Deus. E isso também é culpa de muitos líderes que não ensinam realmente quem é Deus. Não há sentido, meu filho, de falar eu creio em Deus se eu não me importo com o ser humano. E sabe por quê eu posso pregar isso? Porque eu estou livre. Não tem nenhum líder religioso aqui atrás de mim dizendo fala isso, fala aquilo. Quem me manda falar é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo. Pronto. Todo aquele que crê será salvo. Vocês sabem muito bem lá do ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz?
Jesus no meio, na cruz, um ladrão na direita, um ladrão na esquerda. E um dos ladrões disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus disse para ele: ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem oferta, dê o dízimo. Sabe para quem serve o dízimo? Aí o negócio vai pegar, né? Diz lá em Malaquias 3:10, o versículo que muitos usam: trazei os dízimos à casa do Senhor. Não é assim? Mas muitos não leem lá que trazei os dízimos para quê? Tem que perguntar para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Dízimo não é para comprar avião. Dízimo não é para comprar boi. Dízimo não é para comprar cavalo de raça. Dízimo não é para pôr na cueca para entrar nos Estados Unidos. Dízimo e oferta é para que haja mantimento na casa de Deus. E sabe para que servem os mantimentos da casa de Deus? Para suprir os que sofrem, para suprir aqueles que padecem. Hoje, em alguns lugares aí, se você bater palma lá e dizer me dá um prato de comida, sabe o que o camarada vai dizer para você? Traz o dízimo. Aí você vai dizer, não, mas o dízimo já é para me dar comida. Você já ouviu falar do Salmo 23 na Bíblia? O Senhor é meu pastor e de nada me faltará. A tradução desse versículo diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. A tradução é inversa. Mas o texto que nós temos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o texto diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Sabe por quê? Existiu uma tradição. Você lembra que nos tempos antigos, um país invadiu o outro, e a primeira coisa que eles faziam, saqueavam a cidade e pegavam as mulheres, os velhos eles matavam, os homens eles levavam como escravos. Isso aconteceu com Israel. Israel foi levado como escravo na Babilônia e no Egito. Então tinha uma tradição que dizia o seguinte: lembre-se que todos os países ali eram cercados por deserto. Então tem uma tradição que dizia o seguinte: se você estivesse perdido no deserto, e você morasse, todos moravam no deserto, e você encontrasse alguém perdido no deserto, existia uma lei que dizia que você deveria dar comida, água, roupa e pouso para aquela pessoa até que ela se restabelecesse. Por isso que foi escrito o Salmo 23. O Salmo 23 quer falar sobre isso. Por isso que diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Por isso que diz o Salmo 23 que o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Imagina você perdido no meio de um deserto, fugido, e você encontra uma barraca lá e a pessoa diz: pode vir, tem aqui água, tem aqui comida. Sabe por que o Salmo 23 foi escrito? Porque Deus já previa que esse mundo aqui seria um deserto. Mas eu pergunto para você aqui hoje: se aqui fosse uma casa, como aqui é uma empresa, entra aqui dentro e diz: me dá um copo d'água. Entra ali e diz: me dá um prato de comida. Entra em qualquer lugar, num bairro, aí bate e pede: eu estou morrendo de fome. Olha, eu estou vindo lá de outra cidade, eu vim do Nordeste, eu vim de outro lugar e me assaltaram. Para ver se alguém, talvez você encontre um cristão que abra a porta e diz: não, meu filho, entra aqui, pode dormir aqui. Eu tenho uma cama aqui, um quartinho aqui no fundo, pode ficar aqui. E olha, fica aqui até quando você arrumar um emprego, tá bom? Até quando você encontrar uma forma de viver. É dessa forma que a Bíblia ensina. Aí você fala assim: mas isso aí que você está falando não existe. Sabe por que não existe? Porque muitas pessoas que se dizem religiosas não praticam mais a Bíblia. Nós temos que levar a vida de Cristo para as pessoas. O Evangelho de Cristo se fundamenta em vida eterna e não em coisas corruptíveis desse mundo. Se algum político parar aqui agora e dizer quanto eu quero, eu vou dizer para ele: vá na
Jesus fazia? Não comprava Jesus com dinheiro. E é uma coisa interessante. A Bíblia fala que uma vez Jesus, cansado desse comércio, dessa troca de valores dentro da igreja, Jesus entrou, chutou tudo, enfiou o pé em tudo e disse: não façam da casa do meu pai casa de comércio. Por isso nós estamos aqui dizendo: quem é Jesus? Jesus não é esse que muitos estão pintando por aí. Esse país precisa saber que é papel da igreja assumir a sua responsabilidade para com esse país. Esse país precisa saber que político não entra em igreja para receber elogio. Político entra em igreja para ser cobrado, para se explicar. Porque um dia eles vão estar diante de Deus. É preciso dizer: assumam a responsabilidade que vocês estão assumindo lá, porque um dia vocês vão estar diante de Deus. E lá diante de Deus, meu amigo, não vai adiantar você tirar diploma, não vai adiantar tirar cartão de banco, não vai adiantar dizer: eu sou filho do fulano, sou filho do ciclano. Tem um texto aqui no Apocalipse que diz que vai chegar um dia que todos nós aqui, ó, aleluia, glória a Deus, todos nós vamos estar diante de um trono branco, diz a Bíblia, e lá vai ter um sentado, que só ele é digno de todo louvor e de toda glória. E aí diz a Bíblia que vai abrir um livro. Eu quero ver um dia do livro. E esse livro, quem não tiver com o nome escrito nele, quem não tiver com o nome escrito nesse livro, não vai adiantar. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui para dizer quem é Jesus. Jesus é aquele que veio trazer a vida eterna em Deus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, diz Jesus. Ele é o mediador diante de Deus. Não adianta falar um monte de coisas se não for por Jesus. Se não for por Jesus, é engano. Pode ter certeza disso. É engano mesmo. Por isso que nós estamos aqui dizendo quem é Jesus. E pratica tudo quando nela está escrito, e assim terás prósperos os seus caminhos. De tais é o reino dos céus. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde,